Olá, boa noite, Jorge. Tudo bom? Tudo bem, Letícia, e você? Tudo ótimo também. Bom, obrigada por aceitar conversar com a gente neste período tumultuado que a gente está vivendo. Já vou começar com uma pergunta aqui, que pedindo para você nos dar um panorama geral de como estavam as operações da Oakberry antes de serem atingidas por essa pandemia, né? Eu sei que vocês vinham num processo de expansão aí bem forte, a companhia que foi criada para trazer alguns números para quem está nos acompanhando, em 2016, teve um faturamento de 90 milhões de reais no ano passado, é isso? E tem 220, mais de 220 unidades aí espalhadas hoje. Então conta pra gente um pouco do que vocês vinham fazendo, o que vocês vinham trabalhando antes dessa crise toda afetar o setor. Legal. Obrigado pelo convite, primeiro. Uma honra estar aqui na Infomani com você. É, bom, eu acho que a gente teve, é difícil falar em vantagem numa hora como essa, mas a gente teve uma vantagem lógica, justamente por estar em fase de internacionalização para vários países diferentes, de começar a se preparar para essa pandemia ou para a crise que vem junto com ela, com um pouco mais de tempo, né? Então, a gente inaugurou a unidade na China em dezembro do ano passado. É, Caramba. mais ou menos um mês depois, o negócio ficou feio lá de verdade. Eles definiram que o lockdown ia ser bem restritivo mesmo, e a gente teve que parar a nossa operação, não só a gente, mas todas as operações que estavam nas grandes cidades. E, então, de dezembro para cá, numa linha do tempo relativamente curta, mas que aconteceu muita coisa, né? A gente foi percebendo que na China o negócio estava ficando mais feio, mandaram a gente fechar. A gente percebeu que a curva da China começou a subir muito. Num determinado momento, ela mudou de rumo. E dia 28 de fevereiro, a gente reabriu a nossa unidade na China, quando as nossas unidades na Europa e nos Estados Unidos começaram a sofrer com os mesmos problemas. Então, a gente veio de 2019, de um ano em que a gente inaugurou 16, 17 unidades fora do Brasil, e, tava tudo muito fácil, tava tudo muito legal, tava simples, o público tava gostando, o feedback tava positivo, e veio esse baque que ninguém esperava, mas pelo menos a gente conseguiu ir sentindo em diferentes momentos para se preparar para a hora que o negócio chegasse aqui no Brasil também. Uhum. Então, vocês já, quer dizer, conseguiram prever um pouco antes de como é que a situação poderia ficar por aqui, né? E na China, conta um pouco, então, dessa experiência quando vocês tinham acabado de inaugurar lá, né? É isso, como é que estava? A operação já estava operando, a loja já estava operando e tudo mais. O que vocês vinham trabalhando lá e como é que foi esse susto de ter que fechar as operações repentinamente? A gente tinha uma projeção, inclusive, de outras unidades inaugurando na China. Já era para a gente estar com pelo menos mais duas em operação agora, se em condições normais de temperatura e pressão. Aham. Então, a, o feedback do público na China era o que mais preocupava a gente, né? E a gente começou a perceber, mesmo nesse período curto de tempo que a gente teve de operação, que isso estava acontecendo da forma que a gente queria. E então a nossa vontade de fazer o negócio crescer tão rápido na China como ele cresceu no Brasil era muito grande. A gente tem Uhum. um parceiro comercial na China super experiente. Na verdade, é uma JV entre uma empresa de comércio exterior brasileira com um grupo chinês relevante. Então a gente estava preparado e com essa gana de fazer o negócio acontecer quando a Covid começou a demonstrar que tinha força mesmo e que ia bagunçar. Então, a gente tinha uma unidade para inaugurar em Shenzhen, que ficou para sei lá quando. É, Hong Kong é um lugar que a gente percebeu que foi muito menos sensível do que a China, muito menos sensível do que Xangai, por exemplo. E a gente mesmo em Xangai, o público
não ficou com medo da doença. Eles são muito práticos, né? Eles sabem muito bem o que eles têm que fazer na China. Então, tem que ficar em casa, Sim. tem que ficar em casa, não tem discussão política, não tem polarização igual aqui, é vertical, horizontal, vai para casa todo mundo. Eles conseguem, de uma forma que pode ser boa ou ruim, garantir que todo mundo que vai ficar em casa vai ter o que comer. Então, você percebe que a população reage de uma forma menos complexa e menos assustada do que a nossa aqui. Uhum. E foi isso que a gente percebeu lá. Então, a retomada foi rápida. Depois que a gente voltou a operar, claro que o faturamento caiu do primeiro mês, caiu 85% mais ou menos, mas ele vem evoluindo, o público está voltando para a rua, os pontos principais ainda de Xangai, por exemplo, estão interditados, né? A The Bund lá, o ponto turístico e o ponto econômico mais visitado está Uhum. completamente interditado, então o público está voltando, mas a gente percebe que o ímpeto das pessoas pelo consumo permanece exatamente o mesmo, delas saírem na rua, de usar transporte público, de fazer o mercado girar mesmo. E percebe-se até que a parte comercial, a intenção deles por inaugurar outras unidades, né? A gente está começando a receber leads de Taiwan, por exemplo. Taiwan é falado aí como tendo sido talvez o país que teve a melhor resposta para a crise, né? Então, Sim. eles estão aproveitando, e eles são bons nisso também, em aproveitar as vantagens comerciais que eles têm num determinado período de tempo, e a gente está começando a conversar com um grupo de Taiwan porque eles são o único lugar do mundo, na prática, que estão preparados para pensar numa expansão de alimentação. Nesse momento aí, né? Legal. Agora eu queria entender Exato. como é que se vocês adotaram uma estratégia padrão para todos os mercados, ou cada um dos mercados, que é isso, né? A gente falou bastante aqui de China, mas vocês estavam com uma expansão também forte na Europa, tinham unidades nos Estados Unidos. Quais foram as estratégias adotadas, né? Foi um padrão para todos os mercados de vamos fechar tudo e pronto, é isso? Ou cada uma foi adotada uma estratégia diferente? A estratégia, na verdade, foi adotada por cada governo e a gente é compelido, obrigado a seguir, né, as normas que são definidas. Então, na China, lockdown total. Fecha as portas, mesmo Uhum. porque não adiantava nem operar, não tinha ninguém na rua, não tinha ninguém consumindo, não tinha nada. Na Europa, a gente percebeu que eles tentaram mais, né? Eles foram um pouco mais reticentes em determinar um lockdown, por N motivos. Acho que talvez o principal deles na Espanha, né, que é onde a gente está, é que eles vêm numa retomada de crise grande, longa, então a decisão por fechar a economia do país é uma decisão chata de ser tomada pelos governantes. Então, na Europa, a gente percebeu que demorou um pouco mais para acontecer, mas a hora que veio, veio com muita força. E a estratégia a gente teve que acabar definindo conforme o acontecimento dos fatos, né? Então, a hora que proibiram a gente de abrir a porta na Espanha, a gente começou a focar no delivery, por exemplo. A hora que proibiram a gente de deixar nossa loja aberta em Portugal, a gente começou a operar com takeaway e começou a tentar fazer contato de outras formas com os nossos clientes que já eram fiéis e que já frequentavam a loja, para que eles soubessem que a gente estava lá disponível para eles. Nos Estados Unidos, muito parecido com a Europa. Nova York, a gente tinha acabado de inaugurar uma unidade em Nova York que estava performando super bem. Veio o começo do medo das pessoas, o fluxo começou a diminuir bastante e a gente tentou tomar alguma atitude, mas aí veio o lockdown total também. Então, a gente foi tomando as atitudes e medindo o nível, né, dos problemas, país a país e momento a momento. Eu acho que o interessante, talvez a parte mais importante dessa crise toda para a humanidade como um todo, é a forma rápida com que as coisas são transmitidas, né, de um país para o outro, de um lado para o outro, tanto falando de vírus como falando de informação. Então, a gente ia trabalhando as informações e usufruindo delas da melhor forma possível, mas
infelizmente, a gente teve que traçar uma estratégia para cada país, porque cada país teve uma resposta diferente para a crise, né? Tá certo. Só para contextualizar para quem está chegando agora, a gente está aqui conversando um pouco sobre o setor de alimentos aqui com o Jorge, que é CEO e fundador da rede de alimentos aí focada em açaí e Oakberry. Ele está contando um pouco sobre como é que a empresa que vinha em expansão aí internacional, operando em vários países, lidou com essa crise em diferentes mercados. Se você tem alguma pergunta, é só deixar na caixinha ali de perguntas para a gente. Agora eu queria entender como é que vocês reagiram, Jorge, à questão do lockdown no Brasil, né? Quer dizer, com governos de cada estado lidando de alguma maneira. Quer dizer, qual que foi a decisão, a estratégia tomada para o mercado brasileiro? A gente tinha, como eu te disse, percebido algumas particularidades entre os países, né? Mas várias semelhanças também. Então, aqui a gente, por ser uma marca muito mais consolidada no Brasil do que nos outros países em que a gente opera, né? A gente está aqui há 3 anos, tem tem 200 unidades em operação no Brasil e 20 em outros 10 países. Então, aqui a gente sabia que o público que tivesse em casa ia procurar a gente de alguma forma, porque o cara já é um cliente fiel, já é alguém recorrente, né? E é alguém que a gente já conta no nosso faturamento e ele já conta na alimentação dele. Então, a hora que decidiram fechar o comércio em São Paulo e no Rio, que é onde a gente tem 75% das nossas unidades concentradas, a gente tentou manter o máximo de unidades abertas operando via delivery, e para que isso, pelo menos, trouxesse algum tipo de faturamento, mesmo que não fosse tão representativo assim, não para nós, franqueadora, mas para o franqueado, que é a ponta mais fraca nessa relação, porque ele geralmente tem a estrutura ali, né, de uma unidade, de uma loja ou de um quiosque que opera com varejo, que precisa da venda para funcionar, e tem aluguel para pagar, tem o custo de pessoal. Então a gente sentiu, mas já se programando para conseguir voltar as nossas atenções para o delivery, para o take-out, onde ele estava disponível. E isso, assim, o crescimento do delivery foi expressivo. Eu tenho 160, 150 lojas fechadas no Brasil, mais ou menos umas 50 operando, oscila aí de 50, 70, dependendo do dia, mas o cara que está operando e que tem que pagar aluguel, pelo menos consegue ter algum tipo de rendimento para sustentar a folha salarial dele, e um pouco mais de fôlego para, por exemplo, negociar com o administrador do shopping em que ele opera, ou com o dono do imóvel que ele aluga. Então, caiu aqui, né? Então, o nosso sentimento, apesar da gente já estar... Opa, voltou. Voltou? Nosso sentimento, apesar da gente já estar preparado e entendendo o que está acontecendo, é de que a gente vai ter que fazer, a gente como marca, como franqueadora, o máximo de esforço possível para que o franqueado passe por essa, porque quem mais sofre é, sem dúvida, o micro e pequeno empresário. Sim. Quantas das redes que vocês têm hoje no Brasil são todas franquias? Ou como é que funciona a operação? Quantas são franquias, mais ou menos? São 180 e alguma coisa franquias e 8, 9 unidades próprias. Uhum. E dessas franquias, pelo que você falou, 150 permanecem totalmente fechadas, nem para entregas, nem delivery, nem nada. É isso? E o restante é que está funcionando no sistema delivery? É isso porque tem alguns donos de imóvel ou administradores de shopping que definiram que, se você operasse, mesmo que fosse pelo delivery, você teria que pagar aluguel. Então, o aluguel de shopping não foi feito para se pagar com venda de delivery, né? Foi feito para se pagar com fluxo de shopping. Então, muita gente optou por fechar por esse motivo, e muita gente optou por fechar porque preferiu dar férias para a equipe ou usufruir de alguma possibilidade, de algum decreto que desse a oportunidade de suspender o contrato ou reduzir salário, qualquer coisa do gênero. Então, eu gostaria que mais unidades estivessem abertas, mas é uma situação muito complexa a gente forçar o
o franqueado operar, ele sabendo que ele vai ter mais prejuízo ainda no final do mês. Sim. Agora, e como é que fica a comunicação com esses franqueados, né? Tanto os que ainda estão operando, quanto os que fecharam totalmente. Como é que vocês fazem essa gestão de crise com eles? Porque a gente tem vários empreendedores e empresários que acompanham a gente aqui também e querem entender como é que eles podem lidar com os times deles nesse momento, né? Como é que foi a gestão de crise? Como é que está sendo a comunicação da parte de vocês? A gente montou um comitê de crise na hora que o negócio começou a apertar e para já tomar algumas atitudes e algumas medidas e comunicar isso para a rede da forma mais rápida possível, apesar das coisas mudarem todo dia, né? Um dia é lockdown, outro dia não é, um dia até dia 7, depois até dia 22, ninguém sabe nada. Mas a gente foi no worst case scenario aí e falou, vamos já tranquilizar primeiro os nossos colaboradores da franqueadora, de que eles estão garantidos de ser nossa prioridade número 1. Vamos tentar dar a tranquilidade para os franqueados de que a gente vai fazer o máximo que tiver ao nosso alcance. Então, a gente preparou notificação extrajudicial para todos os shoppings e donos de imóvel em que a gente está operando, para que os franqueados pudessem enviar essa notificação e para que a gente enviasse também como rede. A gente criou uma forma de se comunicar com eles que pode não ser a mais efetiva, mas que pelo menos foi rápida o suficiente, através de WhatsApp e de e-mail, mas com comunicados muito claros e rápidos para que não tivesse dúvida, porque se tiver que discutir alguma coisa nesse momento, qualquer dia que a gente perde é muito importante. Então, a gente ajudou na negociação com todos os fornecedores, a gente fez uma rodada de negociação com todos os nossos fornecedores para flexibilizar pagamento, para aumentar o prazo de pagamento, para descontar ou qualquer coisa do gênero. E se colocou à disposição para ajudar de todas as formas, de nossa parte, isentando 100% dos royalties e do fundo de propaganda, que cortar na carne para a gente, porque uma franqueadora vive de royalties, né? Mas a gente, primeiro em março, do dia 15 para frente, quando começou o lockdown, a gente definiu que estava isento, e agora a gente definiu que para o mês de abril também, mesmo para as operações que estão trabalhando no delivery, a gente isentou 100% da rede para tentar, pelo menos, dar uma força e quanto mais gente tiver com a gente no final, e aí falando mais no sentido de time, né, e de perceber que a gente está nos preterindo para fazer a rede funcionar da forma mais saudável possível, melhor para nós. Sim, agora estão chegando algumas perguntas, eu já vou puxar uma aqui, que é entender como é que vocês estão trabalhando, analisando o retorno dessas operações, né? A gente sabe que cada estado está tomando as suas decisões, mas vocês conseguem analisar um cenário base, até pelo que vocês veem de lockdown que foi feito lá fora, de quando as operações, no geral, devem ser retomadas aqui no país? A gente trabalha com o mês de abril ainda como sendo um mês, assim como foi a segunda quinzena de março, né? Com a maioria das operações fechadas e mesmo as operações que porventura possam abrir em estados que estão flexibilizando, tipo Santa Catarina, que eu vi que está facilitando um pouco agora e tal. Mesmo essas operações a gente está considerando um cenário catastrófico e como se elas estivessem todas fechadas até o final do mês de abril. Mas a gente espera que a partir de maio a retomada comece a acontecer, porque é uma vontade do público também, né? De ir para a rua. Você nunca viu tanta gente querendo ficar tão pouco em casa como agora, né? Quando a gente não pode, a gente quer fazer. Então, eu sou um cara otimista e eu acho que a retomada vai ser tão ou mais rápida se a gente for comparar com a queda. Então, a gente está preparado para isso, está tentando passar essa nossa esperança
para toda a rede, para todos os colaboradores de todas as unidades, para o nosso time na franqueadora, para o nosso time fora do Brasil também, para todos os franqueados internacionais, que a gente tem muita segurança de que o mundo vai voltar com força, porque foi uma parada muito brusca e ninguém estava esperando. Então, quando é uma crise que vem chegando, aos poucos você vai se adaptando, né? Agora que é uma crise que ninguém esperava, que ninguém tem culpa, que aconteceu muito rápido, eu acho que o pessoal vai acabar virando a chave mais rápido também. Sim, você falou aí da retomada e pelo que vocês viram de experiência, por exemplo, na China, que já retomaram as operações, a gente está discutindo se pode ter um medo das pessoas de voltarem, de saírem às ruas, de frequentarem shoppings e tudo mais. No cenário de que vocês veem, não, assim, a gente vai ter uma retomada mais rápida mesmo. Eu acho que o público de shopping center ele vai sofrer um pouco mais por conta da aglomeração, que pode ser um shopping center num final de semana, por exemplo, mas eu acho que não o suficiente para se tornar um problema. Eu acho que as operações todas de alimentação vão voltar operando, as que operavam no azul vão voltar operando no azul. Talvez com uma margem menor, com uma rentabilidade menor, com um fluxo menor, mas suficientemente boas para essa retomada. Agora, shopping especificamente, eu acho que o horizonte aí para estar da forma que estava pré-Covid, final de agosto, começo de setembro. Pelo menos é isso que a gente imagina. Tem outros fatores, né, que a gente não sabe como vão funcionar. Esse ano, muito provavelmente, não vão ter férias escolares. Então, o fluxo muda, as pessoas não viajam, fica mais gente em São Paulo, no Rio, durante as férias. Então, tem coisas que a gente só vai conseguir perceber na prática, talvez isso seja acelerado por conta disso. Mas eu estou contando com uma retomada rápida, constante e com o mercado 100% de novo, ou talvez 110% para o final de agosto, começo de setembro. A gente trabalha então, com esse horizonte. Então tem um período ainda de adaptação, é isso? Dependendo da onde a loja está localizada, se está num shopping, tem essa retomada mais gradual mesmo. Sim, eu acho que a gente foi muito bombardeado, né? Está sendo muito bombardeado por informações. Tem muita gente em pânico, né? Tem muita gente sem entender o real perigo, o que é, o que não é, como pega, o potencial que o vírus tem. Então, esse medo vai perdurar até que o cara consiga perceber na prática que ele pode sair de casa e pode ir para o shopping, que ele não vai morrer, né? Então, na prática, é perder o medo e o pânico do vírus para que o negócio volte a acontecer. Mas como eu te disse, eu acho que assim como o medo veio muito rápido, eu acho que ele vai ser deixado de lado muito rápido também. Agora tem bastante gente perguntando aqui nos comentários como fazer uma gestão de caixa nesse momento, né? Quais são as estratégias que vocês adotaram? É isso, até como holding você falou que suspenderam os pagamentos de royalties e tudo mais dos franqueados. Como é que vinha a questão de caixa de vocês e como é que vocês estão trabalhando neste momento? A gente é uma empresa super nova, né? Então, são 3 anos e meio de operação, mas a gente conseguiu criar bases sólidas o suficiente, não que seja certo ou errado, mas para crescer sem dívida. Então, a gente tinha um caixa, porque o caixa está sendo queimado, né, para pagar sem receber, mas a gente tinha um caixa saudável o suficiente para sustentar uma crise longa ou uma crise como essa que traz o seu faturamento para zero por um período de tempo curto sem precisar de apoio do mercado, de banco ou do governo, por exemplo. E a gente tem a tranquilidade de que, caso isso seja necessário, por ser muito leve com relação à dívida, né, a Oakberry hoje, a gente sabe que a gente pode aproveitar do crédito que a gente tem no mercado para se sustentar de uma forma saudável nesse momento complexo em que está todo mundo desesperado. Tem muita gente que já vinha muito endividada, né, de muito investimento e de investimentos fortes, acreditando nesse crescimento econômico que o país vinha demonstrando esse ano e para os próximos anos. E eu acho que esse pessoal vai sofrer
mais, porque tem algumas coisas já acontecendo e que eles vão, né, se o navio é muito grande, para manobrar é mais difícil. Então a gente é leve e bem enxuto. Acho que a nossa maior vantagem nesse momento foi essa, conseguir ter uma operação leve com relação à dívida para usufruir desse potencial de se endividar no momento que fosse mais necessário. Agora, todos os investimentos que vocês tinham planejado, que vocês estavam fazendo, expansões, receitas como tradicionais como de marketing, coisas assim, vocês suspenderam, vocês cortaram custos para lidar com essa crise também ou não? Como é que ficou essa questão? O nosso marketing é muito aspiracional, né? Muito de eventos ou de onde a gente posiciona o produto, a marca, a forma com que a gente se relaciona com o consumidor final, estando presente em lugares que o consumidor não necessariamente pode estar, mas gostaria de estar. E então, a forma que a gente mais gosta de se comunicar com o cliente é ao vivo, né? É presente. A gente não faz televisão, a gente não faz rádio. Então, se não tem evento por causa do Covid, a nossa verba está parada, mas ela pelo menos não tá sendo dilapidada, né? Agora, a gente está tentando aproveitar um pouco mais o potencial de rede social, o potencial de mídias sociais para se comunicar, de divulgar o delivery, de divulgar o que a gente está fazendo de ações que beneficiem profissionais da saúde, por exemplo. E eu acho que o mais efetivo é conseguir apertar o cinto e gastar o mínimo possível, mas é um momento em que está todo mundo muito propício a receber informação, né? Muito propício a assistir, a ler, a ver. Então, acho que vale a pena a gente focar um pouco mais nisso, que é muito mais barato do que botar uma operação no Super Bowl, por exemplo, que é o que a gente fez, e a gente deixou de ir para o Miami Open agora, porque foi cancelado, obviamente. A gente deixou de ir para o City Open em Washington, porque foi cancelado, e vários outros eventos aqui no Brasil e fora. Então, nosso caixa que estava preparado para isso, ele está lá, está em caixa. A gente vai usar isso da melhor forma possível, mas os investimentos mudaram, mas não pararam, e a gente está pronto para a hora que o negócio voltar a funcionar, a gente voltar com a mesma força no marketing e no relacionamento com o consumidor final, da mesma forma aspiracional que a gente sempre gostou de se comunicar. Tá certo. Agora, lembrando quem entrou agora na live, tá pegando ela pela metade, a gente está aqui falando um pouco sobre as perspectivas para o setor de alimentação com o CEO da Oakberry, fundador da rede Oakberry, que é uma rede de açaís que estava em processo de expansão ao redor do mundo. Podem enviar essas perguntas, eu estou lendo aqui um pouquinho e falando um pouco sobre essa questão ao redor do mundo. Chegou uma pergunta aqui para tentando entender um pouco de como é que vocês viram a atuação do governo em diferentes países que vocês atuam, né? Assim, por exemplo, na China, que a gente sabe que é um governo mais autoritário, teve muita diferença em relação às medidas e à força que o governo teve em fechar o comércio aqui, por exemplo? Se sentiram muitas diferenças com relação a isso? A diferença principal é que lá quem não gostou de ter fechado não falou que não gostou, né? Então, acho que Não expressou. a principal diferença para a China especificamente foi essa. E a outra diferença é o governo está preparado para subsidiar a economia, e não é a primeira vez que eles fazem isso. Eles já tentam garantir um mínimo para todo mundo, controlando, claro, né, todo o invólucro econômico deles o tempo todo. Então, o pequeno empresário e o funcionário sente menos na China, não tem como não sentir. Talvez seja a única hora que um governo comunista é melhor, né? Durante uma pandemia. É um a Sim. cada 100 anos, então acho que não vale tanto a pena assim. Mas a diferença principal da China para o Brasil foi essa. Aqui a gente, por óbvio, né? Tanto aqui como nos Estados Unidos, nem o presidente dos Estados Unidos, nem o presidente do Brasil sabiam direito e sabem direito o que é melhor fazer, nem o governador, nem ninguém. Então aqui tem sempre foi uma vantagem, né? A gente poder discutir e colocar a ideia que a gente acha mais coerente. Mas talvez num momento como esse,
o ideal seja justamente seguir o que as autoridades estão falando para que isso acabe da forma mais rápida possível. E aqui no Brasil, o que a gente percebeu é que, em São Paulo e no Rio de Janeiro principalmente, é que a queda foi muito brusca, né? Uhum. Que de 2 semanas que o público já estava com muito medo, parou de frequentar, foi muita gente já para home office antes do lockdown ser efetivamente definido pelo governo, o público já estava reticente durante 2 semanas e aí o lockdown terminou de enterrar a situação. E eu acho que depois desse momento fica parecido o Brasil com a China, aí está todo mundo da mesma forma, e eu acho que a forma do governo lidar com isso, que é mais complexa aqui, justamente porque lá eles também não sabem o que está acontecendo, mas eles agem como se soubessem, né? Soubesse. Aqui eles não sabem o que está acontecendo e agem como se não soubessem, só que batendo no peito. Então é complexo, ninguém sabe direito o que tem que fazer, para que lado vai. É difícil, mas eu acredito na boa vontade das pessoas e que tomem as melhores decisões. Agora, pelo que vocês têm visto da movimentação de delivery aqui no país e tudo mais com que vocês estão operando, você enxerga alguma mudança estrutural no negócio de vocês a longo prazo por conta dessa crise atual? As pessoas vão passar a comprar mais no delivery, deixar de ir às lojas? Tem alguma mudança mais a longo prazo que você acredita que essa crise vai trazer para o seu setor? Eu acho que as mudanças a longo prazo elas vão para uma parte mais lúdica do que prática. Então, da forma das pessoas lidarem com o cliente, sabendo que ele precisa lembrar de você, inclusive quando ele não está te vendo fisicamente num ponto de venda, de conseguir trazer o teu colaborador para o teu time e realmente vestir a camisa daquela empresa como se ele fizesse parte daquilo. Então, acho que as mudanças principais vão ser essas. O delivery já vinha numa crescente, é só a gente olhar o tamanho desse mercado, a briga entre os grandes players aí, que a gente sabe a quantidade de grana que tem rolando nesse mercado, mas ainda é algo pequeno. Eu acho que vai dar talvez seja uns 2 anos em 2 meses de evolução para o delivery, talvez vá de 10 para 18, 20% o share, mas eu não acho que vai ser uma troca entre o ponto de venda e o pedido do cliente em casa. Eu acho que vai ser um pedido num momento diferente de consumo que ele não considerava fazer antes e que agora vai entrar no hall dele das opções que ele tem, mesmo quando ele estiver em casa. Tá, vai ser um incremento mesmo aí, em questões de vendas e tudo mais. Eu acredito. Tem uma pergunta que chegou aqui também dos planos de expansão, né? Como é que ficam diante dessa crise? Quer dizer, vocês vinham numa expansão forte aí, não sei se vocês têm números que vocês abrem, de quantas lojas, por exemplo, vocês previam abrir neste ano e como é que ficaram esses números agora? Eu ainda acho que a gente vai bater a meta que a gente tinha para o final do ano, pelo menos no É mesmo? Brasil. Para encerrar o ano com 284 unidades, se eu não me engano. A gente tem 32 já em fase de implantação, então já com ponto definido, já com a parte contratual resolvida. E isso está on hold, mas a gente sabe que a hora que o mercado começar a voltar, começar a abrir, essas operações vão acontecer. Então, nossa expansão ela está parada, mas ela não vai ser desacelerada. E a gente passou por um momento, guardando as proporções parecido com esse, né, em 2017, 16, 17, que foi aquela fase de impeachment, muda presidente, aí eleição, estava super bagunçado, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, e nessa fase, desemprego super relevante e tal, muita gente com a grana da rescisão na mão e tal, e isso começou a trazer muita gente interessada em se tornar franqueado, em se tornar empresário, não só da Oakberry, mas de N outras redes, né? E eu acho que esse é um movimento que também vai acontecer agora. Então, tem a parte boa da crise para o empresário e para o potencial empresário, para o potencial empreendedor, que é claro, depois que a crise passa, mas é
talvez uma forma de pensar diferente que ele não estava esperando e que ele vai ser compelido a. Então, eu acho que a gente consegue encerrar o ano no Brasil com essas 284 unidades. A meta era essa, mas a gente estava previsto de bater esse número em outubro. Então, esses 2 meses de margem aí, considerando que não vai ter férias escolares e tal, talvez dê para chegar. E fora, eu acho que vai depender um pouco mais do apetite econômico. As que a gente já tem, eu tenho 3 unidades para inaugurar já na Califórnia, mais uma em Nova York, mais 2 na China, mais 2 em Barcelona, todas essas já em fase, algumas sendo implantadas, outras em fase de reforma do imóvel. Então essas vão acontecer, eu tenho certeza, mas fora por ser uma marca menos conhecida, pela crença do público de que é uma aposta, né? Aqui o cara já vai um pouco mais confiante na hora de fazer um investimento na Oakberry, né? Fora por falta dessa confiança que a marca não tem jeito, ainda não tem, tá construindo. Eu acho que vai demorar um pouco mais para a gente retomar as vendas de novas franquias e a expansão das unidades que ainda não estavam no pipeline. Talvez seja algo para a gente pensar na normalidade a partir do ano que vem. E lá fora, o foco maior, o apetite maior que vocês vinham tendo era no mercado asiático, era nos Estados Unidos? Onde isso estava mais forte aí? Os Estados Unidos sempre foram a menina dos meus olhos, né? Eu acredito muito no mercado americano. Eu modulei o negócio e concebi o negócio nos Estados Unidos, pensando nos Estados Unidos, no mercado americano, na forma como o americano consome. E então eu acho que a gente está num momento complexo, mas eu acho que a expansão nos Estados Unidos vai continuar sendo para a gente a mais relevante, porque a gente está lá um pouco mais de tempo e porque a gente acabou nascendo pronto para operar nos Estados Unidos. Nosso foco estava muito dividido entre Estados Unidos e Europa. Na China, como eu te disse, a gente tem um master franqueado, que é uma JV entre 2 empresas. Então a gente ampara, mas são eles que tocam a parte de expansão e etc. Então o nosso foco estava e continua muito voltado para os Estados Unidos, principalmente para a Flórida, para Nova York e para a Califórnia. Agora, e vocês como holding, tem uma pergunta que chegou aqui que a gente está fazendo para todos os empreendedores, empresários, de como é que está a gestão de crise no ponto de vista de gerenciar o caixa e as pessoas, né, os funcionários. Se vocês fizeram demissões nesse período, fizeram desligamentos ou estão estudando isso, como é que está essa parte do negócio? O que eu te falei agora há pouco da nossa prioridade número 1, era não demitir, e eu acho que é um momento, talvez seja o momento mais importante e mais fácil da gente demonstrar que a gente está do lado dos nossos funcionários e que a gente quer eles do nosso lado, que a gente está no mesmo barco, literalmente. Então a gente não demitiu, a gente não pretende demitir. Se o negócio acabar agora no final do mês e a gente voltar a trabalhar, muito provavelmente a gente não vai precisar realmente demitir. Então eu fiz questão de tranquilizar nosso time todo de que a gente tem eles como prioridade número 1 e que se tiver alguma coisa que for ter que ser paga mesmo sem caixa, são eles que não vão sofrer. Então a gestão de caixa é complexa, mas chega um determinado momento em que a gente precisa fazer opções, e eu acho que o capital mais complexo de trazer para dentro da empresa de novo é o capital de pessoal de confiança e pronto para botar a mão na massa na hora que o negócio voltar a ferver. Tá certo. Bom, Jorge, a gente está chegando ao fim da entrevista aqui. Eu só queria ressaltar para quem nos acompanhou até agora, tem mais uma pergunta para te fazer, mas para quem nos acompanhou até agora, que esse podcast, essa live do Infomoney faz parte de um podcast que o Infomoney tem, chamado Do Zero ao Topo, que conta a história de grandes empreendedores e empresários. Se você quiser acompanhar as próximas lives, ficar por dentro de tudo que está acontecendo, a gente tem uma página aqui no Instagram, @dozeroautopo_oficial. Então é só conferir lá. A gente fez uma série de lives essa semana também,
Mais cedo a gente falou sobre o setor de shopping center, falamos sobre e-commerce, e tá tudo no YouTube do Infomoney também para vocês acompanharem. Bom, a última pergunta, que chegou uma pergunta curiosa aqui, e eu também fiquei interessada em saber, né? Quer dizer, se é fácil, está sendo fácil convencer o chinês a gostar de açaí, apresentar açaí para eles, né? Como é que é essa relação de espalhar açaí pelo mundo inteiro aí? Não está sendo fácil, mas não só o mercado chinês, mas a gente está na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes também, né? Eles são mercados diferentes, com culturas muito diferentes, mas com uma forma de consumo parecida, porque eles eram países muito fechados até pouco tempo atrás, então as coisas que chegam, eles não é que eles estranham, né? Eles sabem que é uma novidade, eles estão preparados para consumir o que vier de fora, porque justamente não tiveram essa oportunidade por muito tempo. Então, ele é curioso, ele converte em venda a primeira vez, e no momento em que ele converte em venda, a gente tem que entregar o melhor serviço, o melhor produto, padrão, marca, etc., para que o cara se torne um recorrente. E o chinês, por incrível que pareça, foi um dos públicos mais rápidos para entender o que a gente estava se propondo a fazer e para ser fidelizado. Talvez porque a gente seja a única empresa vendendo exatamente esse produto na China, né, num país daquele tamanho, mas eu acho que, mais do que isso, pela vontade que eles têm de consumir os produtos que são consumidos nos outros lugares do mundo. Eles têm uma vontade, se você você vai para a Europa, vai para Paris, vai para Londres, vai para Nova York, você vai ver que os chineses gostam de frequentar os lugares que são mais flagship, mais benchmarking da cultura americana e europeia. Então, se a gente trouxer a marca como marca global, e é dessa forma que a gente se comunica com eles lá, eles perdem o receio porque eles estão buscando justamente conhecer coisas novas. Então, uma agradável surpresa ao público chinês, e eu acho que tem um potencial muito, muito grande, claro, pelo tamanho da população, mas principalmente pela capacidade da população de consumir. Legal. Bom, Jorge, obrigada pela sua participação aqui. Espero revê-lo em breve, entrevistá-lo em breve em situações melhores aí. Saúde para você e para todos aí da Oakberry. Obrigada por ter aceitado participar da live. Obrigado você, foi um prazer. Também espero que a próxima seja em melhores condições. E estou à disposição sempre. Obrigado. Tá certo. Obrigada para todo mundo que nos acompanhou. A gente volta semana que vem com mais lives sobre empreendedores e empresários, mas amanhã tem uma série de lives aqui no perfil do Infomoney também. Não perca. Boa noite para todos e até a próxima. Tchau, tchau.